você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Flamengo pega todos de surpresa e pode assinar com o ex-craque de rival para o Super Mundial de Clubes. Felipe Luiz prepara mudança em esquema tático do Flamengo. Arrascaeta e Danilo têm data marcada para voltar a campo pelo Flamengo. Ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello apresenta projeto para criar a lista suja do racismo no futebol. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Não. Bruno Henrique foi recusado por quase 20 clubes quando ainda era apenas o Bruninho. Valério do Rio Doce, América Mineiro, Atlético Mineiro, Santos, Ponte Preta, Guarani, São Caetano, CRB, CSA, Bahia, Vitória, Santa Cruz, Sport, Náutico, América do Rio Grande do Norte, Botafogo até o Sporting Cristal do Peru. Sem chances em clubes profissionais, o Bruninho e seu irmão Juninho acabaram parando no Inconfidência, time de várzea da cidade de Concórdia, em Minas Gerais. Lá eles conquistaram a tradicional Copa Itatiaia de 2011. Aos 21 anos, o Bruno foi eleito o melhor jogador daquela competição. Finalmente, o preconceito por não ter formação em categorias de base foi quebrado e o atacante foi contratado pelo Cruzeiro no início de 2012. Logo em seguida, acabou emprestado ao Uberlândia, que o contratou em definitivo em 2013. Em 2014, ele se transferiu para o Itumbiara de Goiás e o seu bom desempenho ajudou o Gigante do Vale a voltar à elite do estadual, chamando a atenção dos goianos. No início de 2015, o Goiás contratou o atacante. Naquele ano, ele conquistaria o Goianão, seu primeiro título como profissional, e estrearia na Série A do Brasileirão. Em 2016, apenas 5 anos após ser campeão na várzea, o Bruno Henrique chegava à Europa para defender o Wolfsburg da Alemanha. A passagem pelo time alemão durou apenas uma temporada, o suficiente para o atacante brilhar contra o Real Madrid do Cristiano Ronaldo, Marcelo, Benzema, Kroos e outros craques, na primeira partida das quartas de final da Champions League. Tanto que a sua situação foi elogiada pelo técnico Dieter Icking. O Bruno Henrique foi um dos principais jogadores dessa noite. Nós queríamos fazer uma surpresa para o Real Madrid e fizemos. O Santos repatria o atacante para a temporada 2017 e o Bruno Henrique se torna o artilheiro do time naquele ano, com 18 gols. Tudo indicava que finalmente chegara a hora do Bruno Henrique. Mas a sua sorte virou em 2018, com uma série contusão, a pior dele, que aconteceu num jogo contra o Linense pelo Campeonato Paulista. Uma bolada no rosto que gerou 5 lesões diferentes no olho direito. O Bruno Henrique precisou treinar com óculos de proteção por 3 meses, enquanto se recuperava da cirurgia. Em janeiro de 2019, o Flamengo contratou o Bruno Henrique e o Gabigol do Santos, entre outros jogadores. Em um elenco estrelado, o Bruno Henrique não chegou badalado, mas quando a bola rolou, ele brilhou. Logo na sua estreia, ele fez 2 gols na virada por 2-1 do Flamengo sobre o Botafogo, na Taça Guanabara. E era só o começo. Naquele estadual, marcaria também 2 vezes contra o Vasco e contra o Fluminense, sendo o primeiro jogador da história do Flamengo a fazer 2 gols contra esses times, em um único jogo, em um só ano. A equipe da Gávea conquistou o título e o Bruno Henrique foi o artilheiro do campeonato. Ele conquistou rapidamente a torcida do Flamengo com a sua raça, faro de gols, sede por títulos e uma arrancada irresistível. Na primeira partida pelas quartas de final da Libertadores contra o Internacional aqui no Maracanã, o atacante atingiu 38 km por hora, marca impressionante. Aquele foi um ano mágico para o Bruno Henrique. Além do Cariocão, ele conquistou com o Flamengo a Libertadores e o Brasileirão. A comemoração pelos títulos parou a Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro, com uma multidão de rubro-negros seguindo o trio dos jogadores. Se tudo isso não bastasse, o atacante ainda foi convocado para a seleção brasileira para 2 amistosos. O improvável sonho de criança havia se tornado uma realidade.
A trilha de sucesso seguiu em 2020 com mais 4 títulos: Carioca, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Campeonato Brasileiro, que se estendeu até 2021. Foi exatamente no Brasileirão que o Bruno Henrique marcou seu 100º gol da sua carreira. O atacante subiu impressionantes 2,75 metros de altura, igualando o salto do Cristiano Ronaldo pela Juventus no gol contra o Sassuolo, para marcar de cabeça na vitória rubro-negra por 2-0 contra o Vasco. Em 2021, poucos títulos, apenas o tricampeonato carioca e o título da Supercopa do Brasil. Já em 2022 foi o bom ano para o Flamengo, com os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, esse invicto. Mas o Bruno Henrique participou pouco daquelas conquistas. No dia 15 de junho, numa partida contra o Cuiabá pela 12ª rodada do Brasileiro, aqui no Maracanã, o atacante torceu gravemente o joelho direito e rompeu 3 dos seus ligamentos. O contrato do atacante se encerrava em dezembro de 2023 e muitos questionavam se o Flamengo renovaria com o jogador gravemente lesionado. Mas o clube se apressou e em janeiro estendeu seu vínculo com o Bruno Henrique até dezembro de 2026. Foram 10 meses de muita disciplina e fisioterapia para se recuperar da cirurgia. O Bruno Henrique retornou aos gramados no dia 16 de abril contra o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. Mas o ano seria péssimo ano para o Flamengo, que empilhou vice-campeonatos, Recopa, Supercopa, Carioca e Copa do Brasil. Eliminações vexatórias, Mundial e Libertadores e treinadores Vitor Pereira, Sampaoli e Tite, e o Bruno Henrique começou 21 partidas dos 38 que disputou e marcou apenas 7 gols. Em 2024, começou com o Tite ainda no comando do Flamengo. A conquista do estadual veio com a invencibilidade e apenas 1 gol sofrido. Mas o rendimento não se manteve na Libertadores e Brasileirão. A troca de Adenor por Felipe Luiz no comando do time carioca chega a tempo de conquistar a Copa do Brasil, em plena Arena MRV. O primeiro título do Estádio do Galo foi do rubro-negro, com Bruno Henrique brilhando na jogada do gol decisivo do Plata. Com Felipe Luiz no comando do ex-companheiro de campo, o Flamengo impressiona no início de 2025. Primeiro veio a conquista da Supercopa Rei, com Bruno Henrique marcando 2 dos 3 gols na vitória por 3-1 sobre o Botafogo, num jogo único. No título estadual, Bruno Henrique foi decisivo, marcando 1 gol em cada jogo das semifinais contra o Vasco, a sua maior vítima. Com mais essas 2 taças na estante, o Bruno Henrique se tornou, ao lado do seu contemporâneo Arrascaeta, o maior ganhador de títulos da história do Flamengo, ultrapassando lendas como Zico e Júnior. A contagem é questionada por alguns torcedores, pois não considera títulos de turnos do estadual. Mas o jogador está marcado definitivamente na história do clube rubro-negro. Parabéns, Bruno Henrique, você é o nosso ídolo. Essa aqui é demais, porque numa reunião online entre Vinícius Júnior e representantes da família real da Arábia Saudita, para a apresentação de uma proposta para o jogador, a direção do Real Madrid teria ficado irritada com essa situação. Segundo a Rádio Marca, Vinícius Júnior participou de um encontro online e, de acordo com o jornal português A Marca, a oferta foi feita para ele jogar lá na Arábia Saudita. 1 bilhão de euros por 5 temporadas, ou seja, 200 milhões de euros por ano, ou 103 milhões 333 mil reais por mês, que corresponde a 3 milhões 450 mil reais por dia. Aí eu te pergunto, você acha que o Vinícius Júnior vai aceitar essa proposta do mundo árabe? Coloca aí. O retorno do Pedro aos gramados está cada vez mais próximo, visto que o mês de abril chegou. Recentemente, inclusive, o técnico Felipe Luiz afirmou que vai fazer um modelo de jogo específico para quando o camisa 9 voltar a entrar em campo com o manto sagrado. O Plata, cada vez que ele entra no jogo, ele melhora.
chega um momento que o Plata arromba a porta do treinador e fala assim: eu vou jogar nesse time aí. Então, o jogador pede um modelo de jogo e o treinador tem que fazer um modelo de jogo para esse jogador. E quando o Pedro voltar, eu vou fazer um modelo de jogo para ele. O time vai se adaptar a ele. Não tenho dúvidas que ele é o melhor jogador do Brasil e nós vamos nos adaptar a ele sim, disse lá o técnico Felipe Luiz. Em mais uma grande atuação na Copa Rio, o Flamengo Sub-20 venceu o Madureira por 4-2 nesta segunda-feira na Gávea. Com o resultado, manteve a invencibilidade na competição e ampliou a marca de gols, chegando a 16 em 3 partidas. Os gols da partida foram marcados por Fred aos 2 minutos do primeiro tempo e aos 38 do primeiro tempo. Lucas Vieira marcou aos 14 do primeiro tempo também e o Alan Santos fechou o placar aos 32 minutos do segundo tempo. O Flamengo venceu com Léo Nanete, Wanderson, Johnny, Pedro Lemos e Luiz Felipe, Luiz Alcélio, Christian e Fred, Alan Santos, Lucas Vieira e Lipão. A equipe volta a campo na próxima segunda-feira, dia 7, às 15 horas, para enfrentar o Volta Redonda lá no estádio Raulino de Oliveira. E lembrando aí a vocês que esse Sub-20 é o Sub-20B do Flamengo. O contrato de patrocínio entre Flamengo e Banco Regional de Brasília, o BRB, se encerra em março de 2026, mas a intenção da instituição financeira é prolongar esse vínculo. Em entrevista ao CNN Money, o presidente Paulo Henrique Costa revelou um retorno de mídia bilionário com a parceria e projetou um novo acordo com o Flamengo. Segundo o presidente, a parceria com o Mengão foi fundamental para que a marca do banco, que tem o governo do Distrito Federal como maior acionista, ganhasse grande projeção nacional. Aspas, esse negócio com o Flamengo contribuiu para que a gente conseguisse mais de 3,5 milhões de clientes, que a marca passou a ser conhecida no Brasil inteiro e a gente teve a nossa primeira iniciativa de banco digital. A nossa visão, o Flamengo, com toda a força, com toda a exposição de marca, com toda a paixão que envolve, é a chave para que esse processo continue acontecendo, enalteceu lá o presidente do BRB. A gente renova, continua crescendo a presença da marca, o retorno da imagem que a gente teve nesses 3 anos. A gente acompanha isso desde o início da operação. São mais de 5 bilhões em retorno de imagem, garantiu lá o presidente. O banco chegou ao clube como patrocinador master. À época, a instituição pagava, no mínimo, 32 milhões de reais por temporada. A partir de 2024, a marca do BRB passou a ser estampada nos omoplatas, já que a Pixbet se tornou a patrocinadora master do Flamengo. O presidente do Vasco, Pedrinho Bombado, gosta muito de polemizar e agora anunciou que vai enviar um ofício à CBF solicitando a realização da partida contra o Flamengo pelo Brasileiro lá em São Januário. Essa partida está marcada para acontecer no dia 19 de abril e num podcast o Pedrinho revelou que a intenção é realizar a partida com torcida única e o jogo da volta no Maracanã, o mesmo aconteceria com a torcida única para o Flamengo. Vamos encaminhar o ofício hoje para jogar o clássico em São Januário. Eu conversei com alguns torcedores hoje. Se tiver que ser com torcida única, vai ser com torcida única, porque em São Januário é 90% contra 5%. Os outros 5% ficam para questões aí de segurança, disse lá o Pedrinho. Se a CBF, o Ministério Público e o BEP determinarem que seja torcida única, vai ser torcida única. Vamos encaminhar o ofício e lutar para que o Vasco e o Flamengo seja em São Januário, disse lá o mandatário Bombado. Ficou proibido a realização de clássicos contra o Flamengo em São Januário desde 2017. Naquela ocasião, o Flamengo venceu no estádio vascaíno por 1-0 com gol de Everton Ribeiro. E os torcedores rivais brigaram entre si nas arquibancadas, além da confusão generalizada e um quebra-quebra terrível no campo. O Flamengo inicia sua trajetória na Copa Libertadores da América nesta quinta-feira, às 21h30, contra o Deportivo Táchira, no estádio Pueblo Novo, em San Cristóbal, na Venezuela. Além da preparação intensa para esse jogo, o rubro-negro leva na bagagem um retrospecto muito positivo em solo venezuelano.
está invicto nos 7 jogos disputados naquele país. A informação foi divulgada inicialmente pelo Mundo da Bola Flamengo. Ao todo, o Mengão soma 6 vitórias e um empate na Venezuela, com 18 gols marcados e 8 gols sofridos. O Arrascaeta surpreendeu a todos ao aparecer com seu novo visual no treino do Flamengo ontem. O jogador abandonou os fios loiros e voltou à cor natural dos seus cabelos. Ele não entrou em campo no empate do Flamengo contra o Internacional porque se recupera de uma lesão no músculo adutor da coxa direita, sofrida exatamente na partida da seleção do Uruguai. No primeiro treino da semana, o camisa 10 seguiu com a fisioterapia e ainda sem previsão de uma volta aos gramados. De acordo com informações do site Transfer Market, o Deportivo Táchira, que é o primeiro adversário do Flamengo na Libertadores desse ano, é o clube com o elenco menos valioso dentre os 32 que vão disputar a competição. Enquanto o Flamengo tem o segundo elenco mais bem avaliado, atrás apenas do Palmeiras, os venezuelanos são os últimos dessa lista. O elenco do Deportivo Táchira é avaliado em apenas 6,65 milhões de euros, 41,05 milhões de reais. Já o Flamengo está avaliado em 201,25 milhões de euros, 1,2 bilhão de reais na cotação atual. Maravilha, meu amigo, minha amiga, além do seu like maneiro e da sua inscrição super importante para mim, eu quero te pedir também para que você compartilhe os nossos programas com pelo menos 3 amigos flamenguistas ou até parentes, porque se você fizer isso não tem para ninguém, a gente vai chegar logo, logo nesses 100 mil inscritos, que é o nosso grande sonho. Me ajuda aí a conquistá-lo. E se você indicar um novo inscrito, coloca aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te agradecer em público e de mandar as boas-vindas para esse nosso novo inscrito. Combinado? Muito obrigado! O Flamengo está no mercado da bola em busca de reforços para a segunda parte da temporada do futebol brasileiro. E agora, um ex-jogador do Botafogo começou a ganhar força nos bastidores. O atleta arrumou para o futebol europeu na última janela de transferências. Não é novidade para ninguém que o Flamengo está em busca de um nome de peso para o meio de campo, que tem convivido nos últimos meses com recorrentes desfalques do uruguaio de Arrascaeta por questões físicas. Recentemente, nomes como o de Rafael Veiga, Andreas Pereira e Rolheiser dos Santos foram especulados, porém agora outro jogador começa a ganhar força, apesar de ainda não haver negociações em andamento. Trata-se do meia argentino Thiago Almada, ex-Botafogo. O Thiago Almada pode ser um meia que o time vai negociar no meio do ano. Atualmente, o argentino Carrasco da seleção brasileira no último jogo defende o Lyon da França. O repórter Fabrício Lopes contou que o Guilherme Flazoeiro, ao conversar com pessoas ligadas ao Flamengo e sugerir o nome do Almada, foi surpreendido com a reação, o que indicou que o Almada, de fato, já é um nome monitorado pelo atual campeão da Copa do Brasil. Apesar do Flamengo ter uma boa relação com o John Textor, um acordo não seria nada simples. O Thiago Almada chegou ao futebol francês recentemente e soma apenas 11 partidas com as cores do Lyon, com um gol marcado e 2 assistências. O argentino, inclusive, ainda pertence ao Botafogo, mas deve ser comprado de forma definitiva pelos franceses, assim que a situação do clube lá fora melhorar e ser resolvida, porque, inclusive, ele está sendo ameaçado de rebaixamento. Enquanto isso, o Flamengo monitora o jogador, que está com 23 anos de idade. Ao mesmo tempo, o Mengão também trabalha aí em outros nomes. Júnior Miguel Neto conta que Andreas Pereira quer voltar ao Flamengo e que o clube carioca terá uma reunião com o agente do jogador, que esteve muito perto de jogar no Palmeiras no começo desse ano. Aí eu te pergunto, o que você acha dessa vinda do Almada para o Flamengo? Você acredita que isso aí possa ser verdade? Que o Mengão vá mesmo contratar o Almada para o Mundial de Clubes? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!